Marte. Quatro bilhões de anos atrás. O que aconteceu em Marte? Olá amigos do canal 1965. Como prometido, hoje falaremos de Marte. E o que aconteceu com o planeta vermelho? De tempos em tempos temos alguma foto registrada pela sonda Curiosity e liberada pela NASA. Isso acaba agitando os entusiastas de astronomia e os teóricos da conspiração. A sonda mencionada está desde 2012 e tem por missão procurar possíveis indícios de que o planeta vermelho já tenha abrigado vida no passado. A Curiosity tem registrado impressionantes imagens de pedras que se movem, de estruturas que parecem estátuas, entre outros elementos estranhos e que não deveriam fazer parte da paisagem. Se as imagens parecem estranhas, as explicações dadas pela NASA para as supostas estruturas são mais esquisitas ainda. Mas por que o interesse em Marte é tão grande no meio científico? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station paving the way for future missions beyond. Uma antiga conspiração. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética começou durante o período em que as duas superpotências estiveram envolvidas na famigerada Guerra Fria. Na época muito se falava de que tanto os norte-americanos, como os soviéticos, pretendiam chegar à Lua e lá instalar bases militares capazes de lançar foguetes contra... Existem muitas histórias de que ambas as nações tenham se apoderado de discos voadores durante os anos 50, o que teria sido determinante para o salto tecnológico que ambos os países deram. Essas possíveis naves extraterrestres, capturadas por ambos os lados, teria sido estopim tanto da disputa pela soberania espacial, como pela própria Guerra Fria. Segundo algumas teorias, norte-americanos e soviéticos não estavam interessados em apenas chegar à Lua, mas o objetivo real seria Marte. A Lua era apenas uma das etapas do aprendizado. Estadunidenses e soviéticos visavam chegar a Marte, pois sabiam que muitos conhecimentos necessários para vencer a disputa tecnológica estariam no solo ou subsolo do planeta vermelho. As iniciativas Curiosity e Opportunity não são as primeiras, e tampouco serão as últimas, iniciativas dos Estados Unidos para o estudo do planeta vermelho.
o planeta vermelho. As missões enviadas para Marte pela NASA visam, segundo a versão oficial, estudar o planeta e averiguar se há indícios de que tenha havido água em estado líquido, ou mesmo vida, na superfície marciana no período de tempo em que o planeta vermelho teve uma atmosfera que o protegesse. Teóricos dos antigos deuses astronautas afirmam que a NASA sabe que em algum momento no passado Marte já abrigou vida, e vão além, eles afirmam que esses seres eram dotados de inteligência, e muito provavelmente alguns deles migraram para a Terra. Muitos estudiosos afirmam que em um passado muito distante, Marte já teve uma atmosfera semelhante à da Terra, mas que algum evento cósmico acabou desintegrando essa atmosfera. Alguns dos antigos habitantes de Marte teriam conseguido fugir desse destruidor evento, vindo para a Terra, onde acabaram influenciando os habitantes locais. Outras teorias afirmam que o próprio ser humano seria uma raça formada pela mistura de uma raça alienígena com primatas, logo até a raça humana poderia ter sua origem vinculada de alguma forma ao planeta vermelho. Marte e a antiguidade na Terra. Entre os primeiros a registrar Marte no céu noturno estavam os antigos astrônomos egípcios. Em 1534 a.C., eles colocaram Marte no primeiro mapa do cosmo conhecido da humanidade, o mapa celestial de Senenut. 2 séculos e meio depois, os egípcios pintaram o planeta Marte no teto do túmulo de Sete, como podemos ver na ilustração. Na antiga Babilônia, Marte foi nomeado em homenagem a Nergal, o deus do fogo, morte e destruição, essencialmente, um deus da guerra. Os gregos o nomearam e homenageavam a Ares, seu deus da guerra. Para os romanos, Marte era seu deus da guerra. Durante uma escavação da cidade bíblica de Nínive, uma equipe liderada pelo eminente arqueólogo britânico Austin Hilliard descobre as ruínas da antiga biblioteca assíria de Assurbanipal. Entre as relíquias inestimáveis que Layard recuperou da biblioteca, está uma série de tábuas cuneiformes chamadas Enuelish, também conhecidas como as 7 tábuas da criação. As tábuas são, essencialmente, textos em estilo colunar, não mais do que de 20 a 25 centímetros de altura, por 15 a 18 centímetros de largura, feitas de barro. E quando a argila estava no processo de modelagem, um estilete seria usado por um escriba treinado para gravar as histórias de nossa existência neste planeta. As 7 tábuas da criação contam uma história sobre um grupo de deuses chamado Anunnaki, que veio do céu para criar a raça humana e explorar o ouro da Terra. Segundo essas tábuas, não apenas a Terra foi colonizada pelos Anunnakis, mas Marte também. De acordo com alguns pesquisadores, os sumérios tinham uma série de mitos sobre Marte, incluindo o de que os Anunnaki usaram Marte como uma base de suprimentos para vir à Terra. E, posteriormente, os Anunnaki dominaram a Terra como estes reis deuses extraterrestres. Em 1860 Ângelo Secchi observou em Marte estranhos canais, que ele chamou de canali de Marte. Como podemos observar na foto. Canais observados por Percival Lovell, onde podemos observar caminhos semelhantes a canais de irrigação. De fato, Lovell acreditou que esses canais fossem canais de irrigação criados pelos antigos habitantes de Marte. Esta imagem detalha muito bem isso. Identidade nuclear de Marte. Alguns cientistas dizem ter encontrado uma assinatura nuclear na atmosfera marciana que corresponde à da Terra após um teste nuclear. Eles comparam essa assinatura com assinaturas nucleares emitidas após testes nucleares realizados durante a Guerra Fria. As bombas de hidrogênio detonadas em nosso planeta produziram uma grande quantidade de um gás chamado xenônio 129. Em Marte foi descoberto uma grande quantidade de xenônio 129.
Segundo o Dr. Brandenburg, o único processo conhecido capaz de produzir esse gás é uma explosão nuclear. Isso indicaria que uma grande explosão nuclear teria acontecido na superfície do planeta vermelho. Nas tábuas sumérias, destinadas a falar de Marte, pode-se observar a história de uma batalha colossal dos deuses. Nessas descrições podem-se encontrar elementos na mitologia que se parecem muito com descrições de guerra nuclear. Os teóricos dos deuses astronautas acreditam que no planeta vermelho tenha sido travada uma batalha entre diferentes povos alienígenas. Antigos estudos da NASA em Marte. No dia 20 de agosto de 1975, os Estados Unidos lançaram o foguete Titan, que transportava uma nave não tripulada e intitulada Viking, cujo destino seria Marte. No dia 20 de julho de 1976, numa região de Marte chamada de Sidônia, a nave Viking faria o seu pouso. Logo após pousar em solo marciano, a sonda Viking realizou 4 testes, que visava localizar vida microbiana, segundo o Dr. Gil Levin, que projetou um dos testes que a sonda Viking realizou naquele dia. Os resultados dos testes foram espantosos e controversos. O teste consistia em colocar um pequeno pedaço de solo em um pequeno recipiente. O recipiente seria monitorado por 7 dias, com o objetivo de avaliar se haviam indícios de respiração microbiana. Surpreendentemente, ao final do 7º dia de observação, foi constatada a presença de bolhas, o que indicaria uma possível atividade respiratória, segundo os critérios aprovados pela NASA. Já o resultado de outro teste igualmente importante teria dado negativo. A NASA, por sua vez, optou por considerar apenas o segundo teste, talvez por cautela, ou talvez o resultado já fosse esperado, mas precisava ser ocultado do grande público. Em 4 de julho de 1997, a espaçonave Pathfinder da NASA pousa no planeta vermelho, numa região denominada Ares Valles. Essa sonda tem a missão de procurar indícios de água na superfície de Marte. Desde a década de 70, e a exploração de Marte realizada pela sonda Viking, vários cientistas passaram a considerar a hipótese de que Marte, em algum dia no passado, já tivera uma atmosfera parecida com a da Terra, com mares e tudo mais. A presença de água é considerada vital para a presença de vida em algum planeta. O módulo de exploração faz uso de um espectrômetro de raios-x e uma câmera de alta potência. Quando as imagens registradas pela sonda chegaram à Terra, causaram certo espanto nos cientistas. As estranhas estruturas em Marte. Se levarmos em consideração a experiência realizada pela sonda Viking e que teria encontrado indícios de bactérias vivas no solo marciano, e combinarmos essa hipótese com o mito sumério que fala da presença dos Anunnakis em Marte, pode-se afirmar que, no mínimo, já houve vida no planeta vermelho. Mas se há milhares de anos Marte chegou a ser habitado, deveria haver indícios físicos disso, como por exemplo, habitações. Quando o rover Pathfinder fotografou a superfície marciana, ele capturou imagens de algo que intrigou alguns cientistas. Nas imagens podia-se perceber 2 montanhas, que acabaram sendo apelidadas de picos gêmeos, em vista à estranha semelhança entre as 2 formações. Foi essa semelhança que causou espanto nos estudiosos que tiveram acesso às imagens. Em seu livro, Vida e Morte em Marte, o Dr. Brandenburg afirma a formação de ambas as montanhas é um mistério, devido à baixa atividade vulcânica e tectônica de Marte. Ele afirma que ambas as formações são as estruturas mais altas em centenas de quilômetros. Todos sabem que a formação de montanhas a partir de atividades tectônicas costumam ser acompanhados de várias outras elevações. Outro dado interessante diz que a maior parte da atividade vulcânica em Marte está na região de Tarsis, que fica a cerca de 3.200 km a oeste. Ainda segundo o Dr. Brandenburg, hoje se sabe que a região onde se encontram os picos gêmeos, não há qualquer tipo de atividade vulcânica. É estranho que ambos os montes tenham sido encontrados no local, ainda mais em um local tão afastado de qualquer atividade tectônica.
Mas o mais estranho é que ambos os montes, além de serem muito parecidos, parecem estar ligados. Os estudiosos das teorias dos antigos deuses astronautas afirmam que na Terra existem estruturas que lembram os picos gêmeos, fazendo uma referência até ao suposto alinhamento entre eles. Podemos ver a imagem do Planalto de Gizé no Egito, que fica perto do Cairo, que, em árabe deriva da palavra árabe Al-Qaira, que significa campo de Marte, ou área de Marte. Analisando o complexo de Gizé e a Esfinge, pode fazer uma comparação com uma estrutura descoberta em Marte, especificamente em torno da área dos Picos Gêmeos, onde foi encontrado outro estranho objeto, que parece ser o equivalente marciano para a Esfinge localizada na Terra, porém muito mais deteriorada que a estrutura terrestre. Na verdade, quando a Esfinge foi originalmente encontrada, nos tempos modernos, estava enterrada até o pescoço em sedimentos. O mesmo poderia ter acontecido com a estrutura marciana, sendo que a estrutura vista nesta imagens pode ser ainda maior, uma vez que ela poderia estar parcialmente enterrada. Segundo os teóricos da conspiração e estudiosos das teorias dos antigos deuses astronautas, os picos gêmeos seriam uma evidência de que uma antiga civilização poderia ter existido em Marte, e que essa civilização construiu estruturas semelhantes a estruturas antigas construídas no nosso planeta. Outro indício que confirmaria essa afirmação seriam as imagens registradas pela sonda Viking na planície de Sidônia. Em 25 de julho de 1976, a sonda fotografou algo que pareceu para todo mundo como um rosto humano. A coisa toda explodiu quando um cientista de projeto da NASA chamado Toby Urran colocou uma lupa em uma parte da área chamada 35 a 72. A NASA realizou uma coletiva de imprensa no dia seguinte onde Owen Gerard Solf, que era o cientista-chefe do projeto Viking, falaram: "Não é peculiar os truques que luz e sombra podem fazer." Segundo os dois cientistas, a estrutura sumiu algumas horas depois, quando a NASA tirou outra foto do local. O problema é que algumas horas mais tarde, a Viking Orbiter estava longe de Sidônia. Então será que a NASA realmente tirou uma nova foto do local? Ou simplesmente os responsáveis pelo projeto simplesmente encobriram a descoberta criando a explicação mencionada? Alguns acreditam que eles encontraram não apenas um rosto humano esculpido na rocha marciana, mas também uma pirâmide, uma falésia. De fato, toda uma cidade enterrada por milhares de anos de areia e solo. Ao final de 1980, um pesquisador descobriu o que ele achava serem relações matemáticas entre as características de Sidônia. Um cartógrafo e especialista em imagens de satélite da Agência de Mapeamento de Defesa chamado Errol Torum analisou a pirâmide e concluiu que era o que ele chamou de Pedra Roseta de Marte. Ele encontrou várias relações matemáticas que apontavam para outros objetos na área, que ele achava serem aparentemente artificiais. Elas incluíram o rosto, um objeto chamado de falésia, que é uma linha reta que atravessa centenas de metros, e um monte arredondado chamado Tolos, que parece ter uma trilha até o topo. Mais de 20 anos depois da missão Viking, NASA refotografou a região de Sidônia em 1998 e novamente em 2001. O rosto não parecia mais humano, mas alguns cientistas acreditam que foi devido, quando e como a NASA tirou as fotos mais recentes. Eles fotografaram de lado e de manhã. Ela tinha a geometria divisada e de iluminação mais diferente possível das imagens originais. Com base nessa evidência do rosto em Marte, evidências do clima passado de Marte, um antigo oceano, os estudiosos concluem que Marte aparentemente foi o lar de uma civilização no passado. Se de fato essas estruturas são obras de uma antiga civilização que tenha existido em Marte, isso significa que o governo norte-americano estaria fazendo de tudo para esconder essa verdade. Um meteorito marciano encontrado na Terra. No dia 7 de agosto de 1996, o então presidente estadunidense Bill Clinton revelou ao mundo que a vida microbiana poderia existir no planeta vermelho. Afinal, os cientistas encontraram o que acreditavam serem restos fossilizados de um meteorito marciano que caiu na Terra há 12 mil anos.
Segundo a entrevista do ex-presidente, a descoberta precisaria ser confirmada ainda por outros cientistas. Houve enorme entusiasmo sobre esta descoberta. Com base na composição química, poderíamos dizer que a rocha era realmente oriunda de Marte. Dentro da rocha, pesquisadores encontraram diferentes substâncias e, em especial, diferentes formas físicas de objetos que pareciam extremamente parecidos com os micro-organismos aqui na Terra. Logo depois da coletiva de imprensa do presidente, cientistas começaram a recuar sobre se o meteorito realmente mostrou sinais de vida. Eles falaram que a equipe original de especialistas poderia estar errada. A imagem certamente parece com algum tipo de micro-organismo, mas os antagonistas falaram que os restos de micro-organismos eram muito pequenos para ter DNA no seu interior, e, portanto, não poderia ser um fóssil. Mas, dada essa controvérsia em torno da possibilidade de que a vida pode ter sido descoberta em Marte, começando com a missão Viking na década de 1970 e continuando nos dias de hoje, alguns cientistas dizem que a NASA parece estar evitando a questão. A agência espacial nunca repetiu o teste de Gill Levin para sinais de vida no planeta vermelho. A ocultação. Depois dos experimentos realizados na década de 70, a NASA nunca mais realizou o teste para a detecção de vida no planeta vermelho em qualquer de suas missões naquele planeta. Segundo as conspirações, a NASA já possui uma confirmação a respeito da existência de vida no passado do planeta vermelho, desde muito tempo antes das missões chegarem ao de Marte. A Agência Espacial Americana realizou experimentos em solo marciano e revelou algumas informações, como as que o ex-presidente Bill Clinton revelou para o mundo, para que isso servisse como justificativa para a continuidade do programa espacial norte-americano, sem revelar a verdadeira razão para tais expedições. Algumas dessas teorias afirmam que tanto os soviéticos como os norte-americanos sabiam da existência de vida inteligente no passado de Marte, e ambos estariam interessados nos possíveis conhecimentos deixados por essa civilização em Marte. A prova para essa teoria seria um relatório encomendado pela NASA em 1960, que fornece recomendações de como revelar a notícia, se o programa espacial americano encontrar prova de vida extraterrestre. O relatório Brookings. O chamado relatório Brookings essencialmente diz que em suas viagens pelo sistema solar, existe uma possibilidade significativa de se descobrir artefatos de uma antiga presença alienígena em Vênus, na Lua ou em Marte. E as implicações de tal anúncio, se ele fosse feito, seriam potencialmente devastadoras para a raça humana. Por que tal relatório seria encomendado pela NASA? As teorias afirmam que a agência encomendou tal estudo, já sabendo na existência de outros seres inteligentes no universo, e usaram o estudo como forma de se preparar para como lidar com o assunto. A partir das conclusões contidas no relatório Brookings, a NASA preferiu seguir ocultando a verdade a respeito da vida em outros planetas. E os amigos do canal 1965 que acham? A sua opinião é muito importante para nós. Siga-nos no Twitter. @canal_1965. Ou se preferir, entre em contato conosco pelo e-mail. canal1965 fazendo história@gmail.com. Curta a nossa página no Facebook. facebook.com/canal1965. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O canal 1965 posta mais de 2 vídeos por dia. E é o canal com mais conteúdo do Brasil em assuntos relacionados à exploração de Marte. E não se esqueça de deixar o seu like. A equipe 1965 agradece a todos que contribuem para o nosso crescimento. Um forte abraço a todos. E fiquem com Deus.